Boa noite, irmãos. Bem-vindos a mais um 3C. Hoje teremos um novo módulo falando sobre a disciplina espiritual da confissão. Então, vamos orar para começarmos nossa aula de hoje. Pai amado, nós te agradecemos por mais uma noite que estamos aqui juntos, estudando um pouco mais acerca das disciplinas espirituais. Nós queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, este tempo, este momento que vamos estar aqui. Pedimos que tu nos concedas graça, sabedoria do alto para aprendermos um pouco mais acerca dessas disciplinas espirituais e que por meio desse estudo as nossas vidas sejam transformadas para a glória e honra de teu nome. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos. A partir de hoje, nós estamos entrando na reta final das disciplinas espirituais. Nós vamos começar a falar sobre as disciplinas espirituais comunitárias, que são este grupo aqui debaixo que nós temos. Basicamente, 4 disciplinas espirituais. A disciplina da confissão, adoração, orientação e celebração. Hoje, especificamente, vamos falar sobre a disciplina da confissão. Mas, o que é confissão? Santo Agostinho falava o seguinte, falava que confessar é o primeiro ato para as boas obras. Então, confessar as más obras é o primeiro ato para fazermos boas obras. E se nós queremos entender o que é confissão, nós precisamos olhar para a perfeita obra de Jesus na cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós vamos entender o que significa confissão e perdão. Foi o próprio amor de Deus por cada um de nós que fez com que Jesus, ele desse a sua própria vida por nós. Jesus mesmo fala que é ele que dá a vida por cada um de nós. Ninguém tira a vida dele, mas ele mesmo a dá por amor a nós. Deus, ele sempre vai estar disposto a nos perdoar, mas para que esse perdão possa ser eficaz em nós, nós precisamos ter uma vida de confissão, ok? Confissão, então, irmãos, e perdão são duas realidades que nos transformam. Por exemplo, quando você quer pedir perdão para um irmão, o que você faz? Você vai lá e confessa para ele o que você fez. Na verdade, o ato de pedir perdão é um ato onde você está reconhecendo o seu pecado diante daquele irmão. E aquele irmão ofendido, ele perdoa você. E tudo fica esquecido. Então, no dia a dia, nós exercemos essa prática da confissão. Quando a gente pede perdão àquele irmão ao qual nós cometemos alguma ofensa. No entanto, tem momentos nos quais nós cometemos ofensas diretamente contra Deus. E precisamos exercer essa disciplina da confissão dos pecados. Vamos continuar um pouco aqui. A disciplina da confissão, ela vai ajudar o cristão a crescer e desenvolver a maturidade. Por quê? Porque existe uma estreita relação entre o confessar o pecado, o receber o perdão e a graça de Deus. Quando nós confessarmos os pecados, é a graça que opera para gerar o perdão na nossa vida. Mas também nós só conseguimos confessar o nosso pecado por meio da graça de Deus. O Espírito Santo trabalhando em nós e fazendo com que nós entendamos que cometimos um pecado. Então, nós podemos observar que tudo sempre vai ser obra de Deus. É o Espírito Santo trabalhando em nós. E precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Vamos continuar. Sem a graça de Deus, nós não podemos realizar uma confissão genuína. Nós precisamos depender da graça de Deus. Essa graça que opera eficazmente em nós. É o Espírito Santo que traz à nossa memória aquele ato que nós fizemos que é contrário à vontade de Deus e o qual nós precisamos confessar.
É o Espírito Santo que vai nos dar força e o Espírito Santo que vai nos fazer humildes para reconhecermos esse pecado. Muito bem, irmãos. Agora, a grande pergunta é, a confissão, ela é uma questão de foro íntimo entre eu e Deus? Ou seja, eu preciso confessar os meus pecados unicamente para Deus? Ou eu preciso confessar o meu pecado para um irmão? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, ok? Porque o grande problema é que aquelas pessoas que falam que nós precisamos confessar os nossos pecados unicamente para Deus, eles apoiam essa conclusão em base em 1 Timóteo 2,5, que diz que há só um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E, de fato, há somente um mediador entre Deus e os homens, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, se nós vamos para Tiago, no capítulo 5, versículo 16, Tiago diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, o direcionamento, a direção que Tiago faz é que nós confessemos os pecados uns aos outros. E se nós lembrarmos da palavra de Jesus aos apóstolos, Jesus falou assim, ele deu autoridade e falou para os apóstolos que todo aquele aos quais vocês perdoarem os pecados lhes serão perdoados. Estou parafraseando mais ou menos o que Jesus comentou, o que Jesus falou. Aí nós temos que pensar o seguinte, para perdoar pecados, nós temos que saber quais são os pecados que essas pessoas cometeram. E se nós temos a autoridade de Jesus em perdoar os pecados, a confissão do pecado deve ser uma prática dentro da igreja. O problema, irmãos, é que durante muito tempo, a confissão de pecados tem feito com que as pessoas muitas vezes fiquem falando do pecado do outro. E isso é uma grande imaturidade. Nós vamos falar daqui a pouco como confessar os pecados, para quem que nós devemos confessar os pecados ou a quem que nós podemos procurar para confessar os pecados. Mas também nós temos que pensar o seguinte, muitas vezes as pessoas não confessam os seus pecados porque, infelizmente, nós pensamos que estamos no meio de uma comunidade onde ninguém peca. Vamos lá, vamos desenvolver um pouco mais essa ideia. A confissão, ela é uma disciplina difícil? É uma disciplina difícil porque nós precisamos nos humilhar para poder fazer essa confissão. Mas, principalmente, é porque muitas vezes nós pensamos na igreja como um grupo de santos, entre aspas. Obviamente que a igreja é a comunidade dos santos, mas aqui quando eu falo que é um grupo de santos, estou me referindo a que muitas vezes pensamos que na igreja todo mundo é perfeito e que só nós somos os imperfeitos. Ao invés de pensarmos que a igreja é um grupo de pecadores remidos. Todos nós, irmãos, somos pecadores remidos, mas todos nós somos falhos. E todos nós precisamos do perdão. Não tem ninguém aqui no nosso meio, nem fora, que não precise do perdão. João fala que se nós dissermos que não temos pecado, não somos mentirosos. Então, todos nós pecamos, meus irmãos. E o grande problema de termos esse pensamento de que nós estamos dentro de um grupo de santos e se eu confessar meu pecado, eu vou ser taxado de pecador. Meus irmãos, isso faz com que nós achemos que somos os únicos pecadores e que nós comecemos a temer de julgamento dos outros. E isso faz com que nós fiquemos sozinhos, isolados com os nossos pecados. E quando o pecado fica oculto, o pecado não é exposto,
o pecado corrompe as nossas vidas. O pecado rouba as nossas vidas. O pecado não permite que o Espírito Santo continue fazendo a sua obra em nós. E, infelizmente, meus irmãos, hoje nós vivemos em uma cultura de aparências. Então, muitas vezes, nós sentimos que precisamos resolver os nossos problemas sozinhos e mostrar unicamente o nosso sucesso. Por isso que a confissão é uma disciplina difícil. E por isso que a confissão precisa começar pelo poder do Espírito Santo em nós, trazendo, além do arrependimento, a humildade para nós poder abrir o nosso pecado e confessar para outra pessoa esse pecado que nós cometemos. Vamos continuar aqui. Quanto mais solitária a pessoa fica, mais destruidor é o poder do pecado na vida dessa pessoa. Nós podemos pensar o seguinte: o pecado, ele teme a luz e por isso ele prefere ficar escondido. Mas se nós não andarmos na luz, nós não podemos ter comunhão uns com os outros. Então é importante, meus irmãos, que todo pecado que esteja oculto seja trazido à luz. E prestem atenção, lembram aquele versículo de Tiago 5,16? É confessar o pecado, para quê? Para sermos curados. Então, além de perdão, a confissão traz cura sobre a nossa vida. A confissão, irmãos, permite abandonar o mal, e abandonando o mal, nós rompemos com o pecado. Nós também reafirmamos o nosso compromisso, a nossa entrega com Deus. Vamos lembrar da promessa que temos de uma nova vida e vamos experimentar essa nova vida. E, principalmente, nós assumimos esse compromisso de discipulado. De quê? De tomar a cruz, negar-se a si mesmo e seguir Jesus. Ok? Muito bem. Mas como podemos fazer uma confissão? E talvez aqui é onde nós precisamos desenvolver um pouco mais e trazer o que nós temos comentado até agora a uma atitude prática. Como realizar essa confissão? Primeiro, irmãos, procurem alguma pessoa madura no Senhor. E o que significa alguém maduro no Senhor? É alguém que reconhece o seu próprio pecado, sabe a obra que Jesus fez na vida dele e que não vai se escandalizar com o seu pecado e que não vai julgar você. Essa é uma pessoa madura no Senhor. É uma pessoa que conhece as suas fraquezas, uma pessoa que não vai se escandalizar, porque sabe que o Senhor Jesus pagou pelos seus pecados também. Entendem? Isso é maturidade no Senhor. Então, procure uma pessoa madura. Mas também procure uma pessoa que conheça você e que ame você. Amar você significa que essa pessoa vai estar orando por você e orando com você. É uma pessoa que ama tanto você que deseja o seu bem. Não vai julgar você, mas ela vai estimular você a crescer em Cristo. Segundo passo, prepare-se. Examine a sua consciência, peça para que o Espírito Santo revele para você toda a situação de pecado. Irmãos, pecado tem nome e sobrenome. Nós não podemos chegar a uma confissão, Senhor, me perdoe, você sabe por quê. Não, nós podemos falar, Senhor, me perdoe por esta atitude. Irmão, eu quero pedir perdão para Deus e preciso confessar meu pecado. Meu pecado é X, é Y, é Z. Dar nome ao pecado. E, além de se arrepender, se esforçar por evitar esse pecado. Uma vida de arrependimento. Compromisso de não cometer esse pecado novamente. Após a confissão dos pecados, o irmão que está aí com você vai orar por você.
E vai orar para quê? Vai orar por perdão, liberando o perdão de Deus sobre sua vida, e orar para que você seja curado. Irmãos, se nós entendemos que a confissão é um ato recíproco, assim como eu posso escutar os pecados de outros irmãos, eu também preciso confessar os meus, nós vamos entender o que é experimentar o convívio em amor, cuidando uns dos outros. Mas, mais uma vez, irmãos, procure um irmão maduro. Você não pode sair, obviamente, comentando os seus pecados para qualquer pessoa imatura. Porque, muitas vezes, essa pessoa imatura pode comentar os seus pecados. Então, passo número 1, procure um irmão maduro. Ok? Continuamos aqui. O outro ponto é como ouvir uma confissão. Ok? Agora, você está na situação de escutar a confissão do seu irmão. Somente uma pessoa humilhada e que também confessa os seus pecados é capaz de ouvir a confissão de outro. Entendem a ideia? Quando eu falo, procurem um irmão maduro, é aquela pessoa que também confessa os seus pecados. Entendam, irmãos, um irmão maduro não é um irmão santo, no sentido de que não peca. Todos nós pecamos. Mas pode ser um irmão que já passou por aquela fase que você está passando. E ele, então, pode auxiliar você, vai estar intercedendo por você, para que o Espírito Santo que está em você faça a transformação de vida e possa operar eficazmente. Ok? Além disso, o primeiro passo para poder escutar pecados é aprender a viver em sujeição à cruz. E o que significa aprender a viver em sujeição à cruz? O Dietrich Bonhoeffer, que era um teólogo alemão, ele tem uma frase no livro que é bem interessante. Ele falava assim: qualquer um que já tenha se horrorizado e se espantado com o próprio pecado que pregou Jesus na cruz, não mais ficará horrorizado, nem mesmo com os pecados mais escabrosos de um irmão. Em outras palavras, aquele irmão que reconhece que não é pela força dele, mas que foi pela graça de Jesus, e que sabe que ele é um grande pecador, e que foi o sangue do Cordeiro que perdoou seus pecados, é esse irmão que vai poder escutar você. E é esse irmão que está capacitado para ouvir o pecado do outro, porque não vai se escandalizar. Ele vai estar sujeito à cruz. E ele vai olhar para você e vai falar assim: eu sei o que é estar no seu lugar, mas nós temos um grande Salvador. E nós temos uma grande salvação. E nós temos um grande advogado diante de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela pessoa que experimentou esse perdão, ele é capaz de ouvir a sua confissão sem nenhum tipo de julgamento. Bom, após ouvir a confissão, não dê conselhos. Irmãos, nós não somos chamados para dar conselho. A autoridade que Jesus nos deu foi para perdoar pecados e para orar pelo outro. Quando um irmão vai a confessar seu pecado, ele está chegando com uma atitude de arrependimento. E o que ele está procurando, o que ele precisa, é do perdão e da oração. Uma oração de cura, uma oração que liberta. Ele não está procurando conselhos. Vamos deixar que o Espírito Santo que habita nele dê os conselhos para ele. Ou, se em outra oportunidade esse irmão se aproximar e pedir conselhos, em outro momento, ore e veja se o Espírito Santo quer usar sua vida. Mas o momento da confissão não é o momento de aconselhar. É o momento de orar, de liberar cura sobre a vida dessa pessoa e de liberar perdão sobre a vida dessa pessoa em nome de Jesus. A oração tem o poder de curar as feridas internas que foram causadas pelo pecado.
Então, quando você for orar pela pessoa que está fazendo a confissão, ore pela cura e pela restauração da vida dessa pessoa. Amém? A honestidade, irmãos, leva à confissão. E a confissão leva à mudança. O que isso significa? Quando você vai confessar o seu pecado, faça essa confissão de uma maneira honesta, sincera. Assuma o compromisso de que você, pelo poder do Espírito Santo, não na sua força, mas na força dele em você, você vai se libertar desse pecado. E tenha essa mudança de vida, mais uma vez, na força dele, não na sua. Irmãos, nós só podemos conhecer o perdão e a graça e o amor de Deus quando nós confessamos os nossos pecados. Da mesma forma que a gente entende a necessidade de ter Jesus como Senhor e Salvador, quando literalmente a ficha cai e a gente percebe na miséria que nós estamos e a nossa incapacidade de salvar-nos a nós mesmos, a gente só vai perceber o amor, a graça e a cura do Senhor quando nós abrirmos os nossos corações e falarmos para o Senhor com honestidade e com humildade aquilo que nós temos feito que é contrário à vontade dEle. Irmãos, confessar os pecados e ouvir a confissão dos pecados é um privilégio que Deus deu à igreja. Porque é uma forma que a igreja experimente a cura e a libertação de Deus. Nós precisamos aprender a exercer essa disciplina espiritual com cuidado e principalmente com temor, para não provocar mágoas, amarguras e danos na vida dos nossos irmãos. Devemos aprender a estar sempre disponíveis para ouvir ou prontos para escutar, mas tardios para falar, irmãos. A nossa oração é que o Senhor possa nos capacitar mais e a gente possa ser usado, cada um de nós, como membros desta igreja, desta família, e possamos mergulhar para águas mais profundas, de cura e de libertação, por meio de confissões. E que tudo aquilo que está oculto nas trevas venha à luz, e que o Senhor possa transformar as nossas vidas mais e mais a cada dia. Muito bem, irmãos. Chegamos às nossas 4 perguntas básicas do final de cada lição. E agora, o que você pretende fazer com o que aprendeu? Como pretende fazer o que aprendeu? Quando pretende fazer o que você aprendeu? E com quem você vai compartilhar aquilo que você aprendeu? Vamos orar, entregar esse tempo para o Senhor e que Ele possa continuar falando aos nossos corações e que a gente verdadeiramente possa entender um pouco mais sobre essa disciplina espiritual e que nós possamos ser úteis escutando as confissões dos outros, mas principalmente tementes ao Senhor e que o nosso coração esteja aberto a praticar a disciplina da confissão dos pecados para sermos curados. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo juntos. Pedimos que continues falando aos nossos corações acerca desta disciplina espiritual, Senhor. Que a tua igreja venha a ser cada dia mais e mais curada e restaurada, Senhor, pela prática da confissão. Que no nosso meio nós possamos ter homens e mulheres maduros, Senhor, ao ponto de poder confessar os seus pecados, mas também escutar a confissão dos outros, sem nenhum tipo de escândalo, sim, ficar escandalizado pelas confissões, mas sabendo, Senhor, da tua graça e do teu amor e podendo liberar o teu amor e o teu perdão para a vida daqueles que se aproximam a nós, Senhor. Guarda a nossa noite, guarda o nosso descanso e abençoa a semana de cada um de nós.
Em nome de Jesus. Meus irmãos, uma boa terça-feira para todos e um bom descanso. E até semana que vem.